Muito bem, estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente repercutir um pouquinho dessa chuvarada que acontece, principalmente naquela região central do país. E mais do que isso, o que essa chuvarada está trazendo de consequência, principalmente para as áreas que estão em colheita do Brasil. A gente convidou e convocou a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, para nos ajudar através do CropView a entender por que essa chuvarada pode trazer condições aí ruins para a lavoura, inclusive trazendo aí consequências para a produtividade. E a Cristina, obviamente conhecendo bem o que está acontecendo, foi lá no Triângulo Mineiro para mostrar para a gente a situação. Uma situação crítica, Cristina, principalmente para o pessoal que está colhendo nesse momento. Seja bem-vinda, Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, aqui com a gente. Obrigada, Alex, obrigada. Boa tarde para todo mundo. Verdade, tem gente passando apuro, né? Não bastasse o veranico, que foi grande, foi maior do que o esperado, de repente a chuva volta e volta num volume ali no Triângulo que atrapalhou muita soja que estava para ser colhida no final de fevereiro e início de janeiro. Quer dizer, nesse exato momento, aí, nos 20 dias atrás, nós tivemos volumes de chuva muito grandes atrapalhando ali a colheita no Triângulo. Muito bem. Agora, atrapalhando no sentido de perdas mesmo, né, Cristina? Produtores têm mandado para a gente, a Cristina tem inclusive fotos que vai mostrar aqui para a gente da situação da soja com esse excesso de chuva, né? Sim, dependendo do estágio do desenvolvimento da lavoura, né, se ela estava entrando ali na maturação para a colheita, né, final de enchimento de grão, maturação, colheita, houve penalização. E para quem estava no estágio assim, mais avançado, quase próximo de colher, houve perda de lavouras. A gente vai mostrar uma foto aí para vocês, com soja brotando na vagem. A gente está vendo aí na mão do produtor, né? Exatamente, Sojinha... essa soja é do seu Maurílio, de Araxá. Ele enviou essa foto para o pessoal da Oráculo, que é o nosso parceiro da meteorologia, que atende eles por lá. E veja só, olha, eles plantaram desde o finalzinho de outubro até o início de dezembro, né? Então, essa soja aí é a soja, as primeiras, né, que deveriam estar sendo colhidas agora e que não foi possível colher. Olha o estado. Pois é. Tem mais uma, não tem? Tem mais uma, olha, opa, perdão, aqui. Aham. Olha só. As vagens, né, já apodrecendo, literalmente, hein, Cristina? Literalmente apodrecendo, olha só. Prejuízo. Muito volume de água, né? Uhum. Muito volume. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes lá de Araxá, né? E como que essa chuva, interagindo com um ciclo de produtividade lá da soja, tem trazido aí uma redução do potencial produtivo. Mas antes, Cristina, queria que você mostrasse para a gente se a situação melhora ou não por lá. Tem chuva prevista? O que a meteorologia está indicando, hein? Vamos lá, a gente já vem falando há um tempo aqui, as águas de março vão ser intensas, vão ser volumosas, né? A gente até viu em outras análises, em outros lugares, parece que elas querem compensar um pouco do que faltou no janeiro e fevereiro. Elas continuam, as chuvas continuam manchadas, né? Continuam esparçadas, mas continuam caindo em volumes altos, nas concentrações. Nós estamos vendo aí, olha, de 6 a 11 de março, né, no mapa da Oráculo, olha só, você vê que concentra bastante chuva, tem chuva praticamente no Brasil inteiro, dá uma folga ali para a Bahia, né, para o Nordeste, um pouco para o Espírito Santo, Rio de Janeiro menos, mas de resto, praticamente todo o Brasil recebendo volumes, e você vê nos pontos azuis mais escuros que nós temos concentrações acima de 100 milímetros em 5 dias. Pois é, e tem uma formação atingindo ali o Rio Grande do Sul, o sul do país, intensificando a chuvarada por lá, né? Você vê que aqui no extremo sudoeste aqui do Rio Grande do Sul, né, concentra, e nós temos aqui uma região que me parece aqui está próximo de Porto Alegre também, com 2 pontos com chuva bem acentuada, aqui acima dos 130 milímetros. Uhum. E a chuva se espalhando... pelos estados do sul, ali São Paulo também bastante pontuado aí com chuvas, né, Cristina? Sul de Minas ali, e o Triângulo também, hein?
E Triângulo também. Você vê que o Triângulo aqui, ele está recebendo bastante chuva, né? Olha só. E à medida que a gente vai evoluindo aí nos dias, a gente vai ver que essa condição, ela permanece. Mas em termos de temperaturas, essas chuvas pelo menos dão uma baixada naquelas temperaturas muito altas que a gente viu no começo do ano, hein, Cristina? Exatamente, dá uma refrescada, né? Nós estamos vendo aqui, olha, o Brasil de forma geral tá menos laranja, né? Isso quer dizer que são temperaturas mais amenas, abaixo aí dos 30 graus, né? Manchado, quando começa a laranjar, começa a subir dos 30. Né? As mínimas ainda permanecem altas, né? Ou pelo menos dependendo do norte do país, concentrando aqui mais no Amazonas, 25 graus, laranjado, onde chega até 19, e quando o laranjado começa a arrefecer aqui, começa a descer de 19, mas elas permanecem. Muito bem. Quando nós vamos aqui para 11 a 16 de março, né, próximos 5 dias, nós vemos, tá vendo? A chuva ela continua no Brasil todo, começa a pegar o oeste da Bahia. Diminuiu lá no Rio Grande do Sul. Deixa um pouco o Rio Grande do Sul, bastante bem distribuída e com pontos de concentração. Pois é, mas bem úmido, né? O Brasil Central aí continua bem úmido, né? Bem úmido, bem úmido. Então aí nós temos duas condições, né? Quem está colhendo a soja pode estar com problema, quem está plantando safrinha pode estar bem feliz, né? Exatamente. Se a gente vai um pouquinho mais adiante... vamos ver a temperatura, né? Continua também, né? A temperatura você vê que entra uma frente fria, o sul-sudeste ele refresca bastante, olha, as máximas aqui não tendem a chegar a 30, né? Nós temos aqui ainda no centro do país, pegando o litoral do nordeste mais quente, mas você vê que está bem manchado, né? As mínimas também, elas refrescam um pouco mais, essa frente fria faz um efeito aqui no sul do país. E aí passando para de 16 a 21, mais 5 dias, novamente, olha, chuva concentrando, olha o triângulo. Intensificação ali da chuva, hein? Exato. E aí, o norte do Paraná também, Cristina, bastante chuva lá, hein? Bastante chuva, olha, você entra aqui pelo um pouco do oeste, no centro do Paraná, norte mais concentrado. Né? Nós vemos aqui o norte de Minas também, Bahia, com chuvas grandes. Isso já na segunda quinzena, então, de março. Na segunda quinzena. Goiás também, um grande volume ali. E o Mato Grosso, apesar de bem distribuída, aí a chuva não para, né? Aquela chuva que vai e volta, né? Exato, essa promessa desse março com bastante água que nós temos, né? É isso aí. Muito bom. Temperaturas também continuam tranquilas, né? E as máximas, elas aumentam, as mínimas aumentam um pouquinho, mas a máxima, ela acaba mostrando um refresco. Muito bom. Cristina, vamos ver a situação lá daquele produtor, ou dos produtores lá de Araxá, com relação à chuvarada, Cristina? O que eles podem esperar? Será que eles vão ter oportunidade de colheita? Vamos lá. Eu fiz um plantio aqui, lá foi plantado do final de outubro até o início de dezembro. Eu fiz um plantio aqui no dia 5/11, né? O ciclo médio do produtor lá falou que são 115 dias, mas eu coloquei 130 para não finalizar o ciclo aqui no Crop Review e mostrar para vocês o tamanho da chuva e o que foi que aconteceu. Olha só, nós tivemos, foi bastante chuvoso, né? Excedente o tempo inteiro, né? A penalização, ela acontece, olha, no final do enchimento de grãos e maturação. Se eu considerar que eu coloquei um ciclo aqui, um cultivar com 15 dias a mais do que o ciclo, então essa chuva grande, você vê 10 dias com 181 milímetros, né, pegando de 13 a 22 de fevereiro, esse cultivar ele estaria aqui fase final de maturação e colheita. Ou seja, não conseguiu colher, né? Não conseguiu, que foi o que a gente viu na foto, olha. Depois, nós estamos finalizando aqui, iniciou o mês de março, com mais 120 milímetros. De novo, aqui eu estou falando de uma coordenada específica do centro da cidade. E só aí a gente já tem 20 dias de chuva intensa impedindo a colheita.
Exatamente, que foi o que aconteceu, né? E agora, a chuva ela diminui, olha, de 5 a 14 de março, ela dá uma trégua aqui, tem só 19 milímetros, e a soja que foi plantada mais tarde, ela vai dar uma condição melhor de colheita. Mas Né? nesse caso que a gente está vendo, a penalização foi aí importante, né? Foi muito grande, né? Você viu aquela lavoura, não tinha condição. Perdeu 14% do potencial produtivo aí. É. Mas aqui mais do que isso, né? Porque se não conseguiu colher e aquele grão começou a brotar, na verdade... Teve mais a perda de qualidade também, né? Exato, olha só. Aqui no balanço hídrico dá para ver bem o que aconteceu. Olha o pico da chuva. O excedente, na verdade, né? Foi muito grande. Né? Nós tivemos um período de ausência, como todo, mas lá menor, né? Para esse cultivar plantado nessa data. Não chegou a penalizar. Em compensação... A penalização veio realmente com excesso de chuva, então. Exatamente. Mas olhando aquela tabelinha de janela de colheita, tem janela de colheita aí para o pessoal? Tem, agora tem. Tá vendo? De 7 de março em diante, estaria uma condição boa de colheita. Então, eu vou mudar essa data que nós fizemos aqui, ó. Eu vou colocar vou jogar no final do mês, né? Porque nós tivemos plantio o mês inteiro de novembro. E eu vou consertar o ciclo aqui, vou trazer para 120 dias para ficar dentro do que foi plantado lá. Então, olha aqui. Nós vimos lá, estava com excedente muito grande, né? Olha, começou o ciclo com bastante excedente, né? Uma condição muito boa, né? 100% sendo mantido aí em boa parte do ciclo, né? Exatamente, olha. Essa lavoura aqui, então, estaria em enchimento de grãos, mas você vê, olha, ela vinha com 100%, olha onde começou a penalização. No florescimento. Já em florescimento. Que é normalmente uma hora que a planta precisa de muita água, mas aqui, Só que olha, foi tanta água, né? Veio muito, né? Então a penalização ela acaba acontecendo. Olha o excesso aí de 100 milímetros de excesso, de excedente. Bastante. É né? muito. Afoga qualquer plantinha, tadinha. Pois é. Então, só que o que a gente vê aqui? Essa lavoura que foi plantada mais tarde, a chuva não para. Você tá vendo como é que tá aqui? E olha só, o final de março, olha como está anunciado aqui também. Eita, então a situação está até pior, hein, Cristina? O outro a gente tinha 86% de potencial produtivo mantido, aqui está com 82%. Então, a continuidade da chuva vai continuar penalizando, então. Vai continuar. Lá nós tivemos uma produtividade maior, mas ali nós tivemos um grande estrago, que foi essa chuva, que essa soja madura e que acabou brotando, né? Tá. E que isso não acaba entrando na conta final, né? O ardido, o excesso de umidade, né? Daquela soja que conseguiu ser colhida, né? Nós não computamos isso aqui, porque aí vai de perda de lavoura para lavoura, né? E eu só alonguei o ciclo para mostrar o que tinha acontecido. Mas olha aqui, para quem plantou mais tarde, aqui no balanço hídrico a gente vê. Olha como esse março, né, vem com picos de chuva. Pois é. E acima da média, né, Cristina? Quando a gente vê esse tracinho amarelo aí, que é a média de 10 anos, de final de janeiro para frente, muita chuva, hein? Nós vimos, olha, a chuva ela começa mais cedo, né? É uma região lá que começa, aqui, ó, outubro ainda não tem, né? Os plantios mais tardios, se vê novembro, e nós tivemos um outubro ó, com um pico grande de chuva, nós tivemos, olha, um dezembro acima da média, né? Só janeiro que ela recuou, né? Aqui, mas ficou abaixo da média, mas ainda assim choveu. E nós temos aí o fevereiro e março também, com vários picos acima da média. Muito bem. Bom, a gente tem também... Vou sair, vou um pouquinho de vocês aqui, vou tirar um telefone que ficou aqui que eu quero. Desculpem. Não tem problema. A gente tem também uma outra região ali do Triângulo, que é Conceição das Alagoas. É isso, Cristina? Conceição das Alagoas. Vamos lá.
Olha só, aqui eu fiz um plantio também no dia 30/10, um cultivar com 130 dias. Nós vemos aqui também, começa com excedente. Mas aí o problema está sendo o déficit hídrico, é isso? Está sendo Faltou o déficit chuva. hídrico. Se você vê aqui que o que nós tivemos de falta de água, na época do florescimento, essa época que a planta ela precisa de bastante água, ela é bem grande, né? E nós temos uma penalização bastante significativa. E vai continuar penalizando agora no final do ciclo, não? Olha só, olha a chuva. Né? Aí nós tivemos aqui enchimento de grão, volta a chuva em volumes grandes, né? E na maturação, também, olha os volumes. Eita! Então, aqui, novamente, nós temos um problema semelhante ao que nós vimos ao primeiro plantio. Ele estaria colhendo essa semana, praticamente, até 8/3, não é isso? Exato. E não conseguiu, olha o balanço hídrico, olha aqui. E a chuva vai continuar, Cristina? Dá para a gente ver por aí? Dá para a gente ver. Vamos ver para os próximos dias? Olha, nós temos chuva em praticamente todos os dias. Uns dias mais, outros menos, mas chuva que não para, né? Chuva que não para. Olha, não é? E 17 milímetros para hoje. Depois, no dia 11, mais 18 milímetros. Depois, mais 13 milímetros no dia 13. Enfim, são volumes importantes para um dia, né, Cristina? Exato. Você vê que as brechas aqui, ó, nós teríamos aqui de amanhã até o dia 10, né? Uma brecha aqui, se o solo não estiver muito encharcado para colher. E depois já fica mais difícil de achar, né, um espaço. Que coisa. Difícil, né? E nesse caso de Conceição das Alagoas, plantar antes ou depois dessa data não adianta, né? Eu vou fazer aqui um plantio mais cedo. Eu acho que antes do final Vamos colocar mais tarde? Um mês mais tarde? Vamos colocar. Vamos fazer igual nós fizemos. 30/11. 30/11 e vamos reduzir aqui o ciclo. Vamos ver o que acontece. Penalização por falta d'água continua, né? Menor, né? Sim. Menor. Nós estaríamos agora em enchimento de grãos, mas penalizando, essa chuva excessiva que está nesse momento penaliza. E olha, o anúncio da chuva continuando aí até o fim. Engraçado que todo momento a gente vê esse finalzinho de março muito chuvoso penalizando, né? Exato. Que coisa. Vou trazer aqui o balanço hídrico, olha. Aqui dá para a gente ver a diferença, bem essa diferença, né? Da média em relação ao que está previsto chover, hein, Cristina? Então nós estamos com esse anúncio desse março bastante chuvoso. A gente viu lá nos mapas, a chuva, ela está distribuída, né? Naquele mapa a gente via concentração a cada 5 dias. Mas parece que ela não para, né? E os volumes prometidos estão altos. Muito bem. Bom, a gente tem mais uma região que é Araguari. Exatamente, Araguari. Tá. Aliás, eu tive em Araguari há uns 15 dias atrás. O pessoal estava esperando pelo menos mais umas 3 rodadas de chuva para encerrar o ciclo por lá, Cristina. Pelo jeito, água não faltou, né? Acho que não. Olha, aqui nós colocamos um plantio em 15/11, um ciclo de 120 dias. E olha só, 15 dias atrás, você estava falando aí que finalzinho do mês de fevereiro, né? Isso. Então, olha aqui, tem 112 milímetros em 10 dias, depois mais 68. Acho que a chuva que eles estavam esperando chegou. E até mais do que eles precisavam, porque está penalizando aqui, ó, 94% do potencial produtivo. Ainda é um bom índice, né, Cristina? Não dá para reclamar, não, né? Não, perto do que a gente viu ali nas outras regiões, né? O Araguari, ele está mais ao norte ali no triângulo, então ali a gente vê uma penalização menor. Nós colocamos aqui o plantio no meio do mês, né? Vamos para o balanço hídrico? Olha só. Lá. Aqui dá para ver porque que eles estavam esperando ansiosos a chuva, né? Porque teve aqui, ó... uma interrupção da chuva, né? Esse susto que essa safrinha, que esse veranico trouxe. Mas tecnicamente foi chuva na quantidade certa para aquele momento, certo, Cristina?
Foi. De novo, né, Alex, nós estamos falando aqui, quando eu falo Araguari, eu acabo colocando a coordenada do centro da cidade. Bom, isso é As verdade. chuvas estiveram muito mal distribuídas. Isso é verdade. Pode ser que tenha diferença aí de propriedade para propriedade, né? Mas a indicação é que se ela aconteceu desta forma, ela atendeu a necessidade da lavoura e que acabou sendo penalizada na reta final pelo excesso. Uhum. Muito bem. No caso de Araguari, a gente colocou que dia, só para retomar aqui? 15 de novembro. 15 de novembro. Ok. Muito bom. Ô, Cristina, de uma forma geral, então a conclusão que a gente tira de tudo que você mostrou aqui para a gente é que o excesso de chuva está penalizando esse início de colheita lá da soja lá na região do Triângulo Mineiro, certo? Sim, os volumes estão altos e realmente tem muita lavoura que está com muita dificuldade, como essa do seu Maurílio, que a gente viu na foto. E não vai dar trégua? E parece que não vai dar trégua. Março está anunciado com bastante chuva, continua distribuída, mas os volumes estão acentuados. Muito bem. Cristina, ok, eu imagino que isso seja bom aí para o milho, principalmente para essa região. A Cristina até chegou a fazer para a gente aí uma simulação do milho. Vamos ver rapidinho a região de Tuiutaba para o milho, como é que tá, Cristina? Vamos ver aqui, ó. Coloquei um plantio agora, dia 7, né? Começando hoje. Começando hoje, vamos plantar, daria uma condição boa. Tá vendo? Olha, tem chuva grande anunciada aí para estabelecer milho, para iniciar o desenvolvimento vegetativo. E elas, lógico, a partir de abril, elas começam a diminuir em volume. O que é normal, né, Cristina? O que é normal. E que nós vemos aqui, olha, a produtividade, ela está interessante, né? Tem uma perda aqui anunciada até o final do ciclo de 9%, mas quando a gente olha o balanço hídrico da região, nós vemos que esse ano as chuvas estão mais generosas. Pois é, acima inclusive da média dos últimos 10 anos. Exato. Isso é em Ituiutaba. Ituiutaba. E para o milho lá de Araxá? Araxá, né, que é onde teve essas perdas aí que nós vimos. Plantando hoje também, olha, temos uma condição boa de plantio, estamos num período de recuo da chuva, né? Plantios que aconteceram para o meio de novembro da soja, então vai ter uma condição de colher e de plantar esse milho. Também março, início de abril anunciado com bons volumes de chuva, abril com volumes bastante grandes, né? Só que daí, mais para o final, o que é normal também, né? A chuva diminui, né? Nós aqui já temos uma perda maior, de 20%, mas quando eu vejo o balanço hídrico, o que a gente percebe é que a região ainda recebeu chuvas mais volumosas, né, nesse março e abril, né, está com essa promessa de chuva mais volumosa do que a média dos anos. Inclusive entrando maio e junho também, né? Entrando maio e junho, nós vimos aqui, olha, elas têm volumes, né, que estão, já diminui bastante, né? Sim. Mas quando a gente, olhando pela média dos últimos 10 anos, que é a linha amarela, parece que ela volta para o patamar normal da região. Então, o anormal vai ser esse volume de final de março, começo de abril. Muito bem. Tá aí, então, são as indicações do CropView para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Você também pode fazer a sua própria avaliação. Para isso, é só acessar o CropView, né, Cristina? É isso mesmo, é só entrar em www.cropview.com.br. Tem uma aba lá, Experimente, é só fazer o seu cadastro. Ela te permite colocar uma data de plantio, escolher uma cultura e colocar uma data de plantio. E aí dá para colocar, ver o que o clima está anunciando, como é que está a produtividade. E também na abinha de simulação, olhar para trás nos anos anteriores e ver como é que os cultivares vêm se comportando, né, nos ciclos de produção e se o clima vem mudando aí na sua região também. É isso aí. E todas essas informações interagindo aí, o ciclo produtivo da soja, o tipo de solo que você tem, a quantidade de chuva naquele momento. Tudo isso o CropView calcula para você de que forma isso impacta na sua produtividade, na sua produção final.
Cristina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta analisando mais uma região produtora pelo Brasil afora. Combinado? Combinado. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e para todo mundo. Até a próxima.